Aleluia! Glória a Deus! Glorificado. Amém? Soberano, maravilhoso e querido Deus, graças te damos, Senhor, porque sabemos que está te reunido em nosso meio, através do teu Espírito Santo, e onde tem dois ou mais, tu se faz presente. Estamos em muitos. Queremos te louvar nessa noite, te devolver a primazia, o primeiro lugar de tudo, reconhecendo que nada somos sem ti, porque que nós diminuamos e o que o Senhor venha ser exaltado de sobremaneira. Glória a Deus. Toma a vida do teu filho com as mãos nessa hora, abençoa ele, é o seu instrumento que o teu Espírito escolheu para essa noite, para essa data. Fala com a tua igreja, palestra com ele, fala conosco. Enquanto ele traz a tua mensagem, Pai, o teu recado, visita a casa dele, visita a família, guarda a esposa, cerca dos embaraços, cobre com o teu sangue essa família, esconde a família, o filho, Pai, oculta nos olhos da serpente, dá vitória ao seu lar e glorifica a família. Quando te louvamos nessa noite com uma certeza, que nós seremos aqui com a nossa vitória, em nome de Jesus. E as palmas do rei, amém? Aleluia. Saudam a igreja com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus na igreja por essa noite maravilhosa e especial que o Senhor separou para mim e para você. Verdadeiramente hoje é a noite da nossa vitória. Você crê dessa forma? Glória a Deus. Hoje é a noite da nossa vitória. Eu creio que cada um de nós já está recebendo aqui nessa noite desde o início do culto, né? Assim como nós adentramos, Deus já tem se manifestado no nosso meio. Aleluia. E hoje certamente não vai ser diferente através da sua poderosa palavra. Me chamo Presbítero Armando, somos ali da Assembleia de Deus do Ministério Carisma, ali na Andrade Araújo. Então, estou aqui na bênção do meu pastor André, evangelista. Minha esposa, que sempre me acompanha hoje, ela está repousando, ela não pôde vir comigo, mas está lá intercedendo também pela minha vida aqui nessa noite. Eu creio que Deus ele há de fazer um pouquinho mais na minha e na tua vida. Queria convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vou ler só o versículo 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Amém? Diz assim, ó. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, vou ler o 33 também. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Amém? A igreja vai tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é noite de peleja, mas hoje é noite de vitória. É noite de batalha, é noite de guerra, mas é noite de vitória. Creia no nome de Jesus. Aqui nessa passagem muito conhecida de cada um de nós, foi verdadeiramente uma peleja, foi uma batalha. Aleluia. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Eles estavam sempre em guerra, sempre se levantavam contra o povo de Deus, sempre contra o povo de Israel. Não era diferente, passavam um período, passava um tempo, eles vinham contra eles, para tentar de alguma forma ou de alguma maneira destruir, acabar, parar, paralisar aquele povo que era um povo escolhido pelo Senhor, escolhido por Deus. E hoje esse povo escolhido pelo Senhor somos eu e você, igreja do Senhor. Aleluia. E a gente entende também que não é diferente. O inimigo das nossas almas tem tentado de diversas formas e maneiras contra a minha vida e contra a tua vida. Verdade. Para tentar parar essa obra, linda que o Senhor tem em minha vida, na tua vida. Essa obra, onde nós somos instrumento nas mãos de Deus para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. E esse Deus maravilhoso que um dia me escolheu, te escolheu, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do charco do lodo e nos trouxe para a sua gloriosa luz. E nós estamos caminhando para uma vida eterna com Jesus, uma eternidade com Ele, com Deus. A
aqui o que nós passamos na face dessa terra é apenas é passageiro, é apenas um ensaio, aleluia, para uma eternidade toda com Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega ao Senhor aqui nessa terra é apenas um ensaio daquilo que nós vamos fazer lá naquele grande dia. Porque certamente cada um de nós se encontrará com o Senhor nas nuvens naquele grande dia do arrebatamento, igreja. Estamos sendo preparados para isso, para o grande dia do arrebatamento. Aleluia. Mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele sabe da obra que Deus tem na minha, e sabe da obra que Deus tem na tua vida. Então ele tenta de alguma forma e maneira nos tirar da presença do Senhor. E ele se levanta contra nós, não é isso? Se for perguntar aqui quem está passando luta, eu acho que todos nós vamos levantar as mãos, né? Já não estou passando sim. Mas ainda bem que no Salmo 46 fala que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E que ele é o socorro bem presente na hora da nossa aflição, da nossa angústia. Nós não estamos só. Nós temos um Deus poderoso que é por mim e por você. Aleluia. E diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é isso? Vai se levantar, pastor, ele é o inimigo, mas é para cair, não é isso? Vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir de mim e de você. Aleluia. Aleluia. E Deus colocou no meu coração essa noite essa palavra, e particularmente para falar sobre esse jovem chamado Davi, que lutou essa batalha, essa guerra, e venceu no nome de Jesus. Mas para falar de Davi, a gente tem que voltar um pouquinho a alguns capítulos e falar também de Saul. Foi um homem, né, que reinou ali sobre Israel. Não era assim, um homem escolhido por Deus, mas Deus permitiu que ele viesse a reinar sobre o seu povo. Porque o povo de Israel via as outras nações, eles tinham um rei, e nos seus corações eles também quiseram esse rei, quiseram ter rei. Quando não precisavam, eles tinham um Deus todo-poderoso que era por eles, e que dava as vitórias, que supria as suas necessidades, né, pastor Amílio? Até no deserto, né, Deus era com eles, não é isso? A coluna de fogo, a nuvem de fumaça, precisavam de alimento, era o maná, as roupas não envelheciam, os sapatos. Deus era com eles o tempo todo. Para quê? Para escolher um homem, rei. Mas Deus permitiu, né? Falou assim com um profeta: olha, não estou rejeitando a você, estou rejeitando a mim. Então permitiu. Aleluia. E Saul começou a reinar. E Saul não era um homem segundo o coração de Deus. E Saul começou, eu creio que, a dar mais atenção, a dar mais valor à sua coroa, ao seu reinado, do que as coisas de Deus. Porque Saul começou a desagradar o Senhor, começou em alguns casos, em alguns fatos, a obedecer a Deus. Quando a gente tem aprendido com o Senhor que é melhor obedecer do que sacrificar na igreja do Senhor. É melhor a gente obedecer ao Senhor do que a gente sacrificar. Hoje muita gente está sacrificando porque não obedeceu ao Senhor, pastor. E Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. E Saul começou a desagradar o Senhor de uma forma, de outra forma, de uma maneira, de outra maneira, até chegar ao ponto que o Senhor, ele se desagradou de Saul, e o Espírito do Senhor saiu de Saul. E triste coisa é o homem que não tem o Espírito de Deus na sua vida, não é isso? É verdade. Triste coisa é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, como assim nós temos na sua vida. E o profeta, né, ele estava assim, ele tinha um pouquinho de dó de Saul. Aí Deus fala para ele assim: até quando você vai continuar tendo dó de Saul se eu já o rejeitei? E Deus fala para ele que já tinha escolhido um outro segundo o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio nessa noite aqui, Deus colocou no meu coração, cada um de nós também somos escolhidos de Deus. Ainda no ventre da nossa mãe, Deus foi lá e nos escolheu a gente. Ainda em formação, Deus me escolheu, querido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem uma obra para fazer na minha vida e na tua vida, e através da minha vida e através da sua vida. Você crê, igreja? Aleluia.
Deus tem um propósito a cumprir através da minha vida e da tua vida. Não é por acaso que Ele nos escolheu. Deus tem um propósito para fazer através da minha e da tua vida. E Deus manda o profeta lá na casa de Jessé, lá em Belém, porque é lá que estava já esse escolhido, esse futuro rei de Israel. E o profeta chega, louvado seja o nome do Senhor, naquela casa, chama Jessé para sacrificar o Senhor, e depois começa a passar os filhos de Jessé perante o profeta, Eliabe, Abinadab, Samar. E quando o profeta vai vendo aqueles filhos, pastor Eli, ele já acha assim: não, Eliabe tem porte, né? é bonito, esse deve ser o rei, né? E Deus fala para ele: não, eu não vejo como o homem vê, né? O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o meu e o teu coração, igreja. Deus, ele vê o meu e o teu coração, ele sonda o meu e o teu coração. Glória a Deus, aleluia. E foi passando todos os filhos de Jessé, e Deus não confirmou. Aí o profeta fala assim: ó, não tem mais ninguém? Aí eles falam assim: ó, tem mais um. Mas ele está lá assim, rejeitado, né? Ele está lá cuidando das ovelhas. Aí o profeta fala assim: ó, então manda chamar, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar, enquanto ele não estiver. Aleluia. E na minha vida, na tua vida hoje, nós somos igual Davi. Muitas das vezes a gente é rejeitado, as pessoas não dão valor às pessoas desse mundo. Aleluia. Mas Deus, ele sabe o meu e o teu valor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós seres humanos vemos o momento, o presente, né? Mas o nosso Deus já está lá no futuro. Ele já escreveu a minha história e a tua história. E uma história totalmente diferente muitas vezes daquela que nós imaginamos. E a partir daquele momento que Davi chega, o profeta, né, desce o óleo sobre a sua cabeça, o Espírito do Senhor se apoderou ali de Davi naquele momento. Aquele homem começou a verdadeiramente fazer a diferença na face daquela terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que o Espírito de Deus saiu de Saul, ele começou a ser atormentado pelo Espírito. Então ele fala lá com seus empregados, né? Será que tem alguém que toque a harpa para que venha tocar, para que eu venha me acalmar? E quem que eles foram chamar? Davi, aquele menino que tinha a presença de Deus, que fazia já a diferença. Assim como eu e você fazemos a diferença, porque nós temos a presença de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi vinha várias vezes, tocava a harpa, Saul se acalmava. Mas Saul não tinha mais a presença de Deus e Davi tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Davi ia lá no palácio, pastor Elinês, cumpria a sua missão de tocar água para Saul. Depois Davi saía, voltava lá para as suas ovelhas. Davi era um menino compromissado com as ovelhas, vamos falar assim, com as coisas de Deus. Não é porque ele estava em alguns momentos no palácio, né, que ele queria se submerger, não. Vou voltar para o palácio. A humildade de Davi, né, pastora Lídia? Isso nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa em lugares que a gente vá, ou com quem nós estejamos, ou que casa nós venhamos, nós devemos sempre, louvado seja o nome do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Chega no capítulo 17, fala sobre a guerra, essa nova guerra dos filisteus contra o povo de Deus, que se acampam ali em Socó, tipo assim, um vale, né? Aí uns ficam no monte e outro monte, e um vale no meio deles. E de uma hora para outra se levanta ali um homem chamado Golias, guerreiro, grande, tinha quase 3 metros, diz os estudiosos, quase 3 metros, acostumado à guerra, às batalhas, e começa a afrontar o povo de Deus, o exército de Deus ali naquele lugar. Quantas vezes nós somos afrontados também pelos Golias que se levantam contra a nossa vida, né? Quantas vezes nós somos afrontados pelos Golias que se levantam contra alguma área da minha vida, da tua vida, às vezes é na área
espiritual, às vezes é na área familiar, às vezes é no casamento, é na finança, na saúde, é na vida profissional. E o inimigo sujo, mas ele é astuto, ele muitas das vezes usa de estratégias para tentar vencer essa batalha. Então ele começa a lançar a palavra, né? Primeiro ele aparece com aquele tamanho todo, e ele começa a lançar a palavra: ó, dá-me um homem para lutar comigo. Aos olhos naturais seria covardia, né? Um homem de quase 3 metros contra um homem tipo o meu tamanho, pequeno, 1 metro e pouco, para lutar com os olhos normais, naturais, a gente perde a batalha, não é isso? E diz a palavra que durante 40 dias, 40 lutas, aquele homem aparecia ali, ó: dá-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos. Se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Quantas vezes somos afrontados por esse inimigo? Meu Deus, quantas vezes somos afrontados por esse inimigo? Aleluia. Não sei de que forma, de que maneira você chegou aqui nessa noite, mas eu creio no nome santo de Jesus Cristo que esse gigante que me afronta e te afronta vai cair por terra nessa noite. Eu creio que vários gigantes já caíram por terra nessa noite, desde o início desse povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí a gente volta para Davi. Davi é um menino obediente, e Deus se agrada de nós quando nós somos obedientes a Ele. Deus se agrada do servo de Deus, da serva obediente ao Senhor. E Jessé, sabendo que estava ocorrendo essa batalha, essa guerra, estava prestes, fala para Davi assim: Davi, vai lá ver como é que está teus irmãos, mas ó, não vai de mãos vazias não. Leva um efa, um grão de grão tostado, leva 10 pães para os seus irmãos e vê como é que eles estão. Mas Davi, leva também 10 quilos de leite para o chefe de 1000. Mas Davi, traz notícia para mim. É normal, né? O pai está preocupado com os filhos, porque Eliabe, Abinadab e Samar eram soldados de Saul. Então eles estavam naquela peleja. E Davi, um menino obediente, um homem de Deus, vamos falar assim, um homem de Deus obediente como eu e você somos, levantou cedo, deixou alguém tomando conta das ovelhas, né? Porque é um menino de responsabilidade, como nós também temos a nossa responsabilidade, e foi até o acampamento. Entregou lá, né, o que ele foi levar. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouco Davi ele começa a ouvir aquele homem ali afrontando o exército de Deus. Dá-lhe um homem para lutar, dá-lhe um homem para lutar, dá-lhe um homem para lutar. E Davi fica ali incomodado com aquilo. Aí alguém fala para ele assim: ó, e ainda tem vantagem para quem vencer esse gigante, mas ninguém se oferecia, pastor. Que o gigante ele conseguiu, assim, vamos dizer, entrar ali na mente daquele exército, e aquele exército estava tremendo de uma forma grandiosa aquele homem. Eles só viam Golias, o tamanho do Golias, e temiam, tremeram. Isso me ensina, igreja, que nós não devemos olhar para o tamanho do nosso problema. Né? Se a gente ficar olhando para o tamanho do nosso problema, a gente também vai temer, a gente também vai parar, a gente vai desanimar. É desse jeito. Mas olha para o tamanho do seu Deus, igreja. Aleluia. Olha para o tamanho do seu Deus e o poder que Ele tem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Davi, louvado seja o nome do Senhor, se dispõe a pelejar contra aquele gigante. Mais uma vez a gente lembra, né? Aos olhos naturais não tem como Davi vencer. Com a força do seu braço, Davi não pode vencer. Com a força do meu braço, do teu braço, a gente não vence guerra nenhuma. É desse jeito. Aleluia, nós dependemos do Senhor para tudo. Não importa o tamanho da tua peleja, se a peleja é considerada pequena, média ou grande, coloca diante do Senhor, coloca no altar do Senhor, coloca na mão do Senhor. É Ele que tem o poder para resolver a minha tua situação, igreja.
É Ele que vai me dar vitória, é Ele que vai te dar vitória. Creia em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele menino, né, ele chega e quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Às vezes nós estamos vendo muitos gigantes, o tamanho dos gigantes, Golias. Mas Davi olhou para ele e falou assim: ó, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Trazendo para a nossa linguagem, quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Aleluia, aliança com Deus na minha e na tua vida faz toda a diferença para mim e para você. Crer em nome de Jesus. Nós temos uma aliança com Deus. Isso nos faz, como diz a palavra, muito mais do que vencedores. O meu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a minha batalha, a tua batalha que ele vai perder. Creia, confia no Senhor. Salmo 37 fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua situação, os teus problemas, a tua necessidade. Confia nele. E o mais que ele fará. Aleluia. Mas não tira das mãos dele não, porque às vezes a gente quer ajudar o Senhor. A gente, né, começa a apertar e a gente às vezes, pastor, quer ajudar o Senhor, né? Ao invés de deixar na mão de Deus, a gente quer dar um jeitinho. E acaba atrapalhando, e acaba demorando ainda mais. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. As coisas vão acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E é o melhor momento na minha e na tua vida. Creia. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Igreja, nós temos que ser valentes diante do Senhor. Nós temos que ser valentes, homens de Deus, valentes de Deus. Deus nos escolheu para ser valente dele, creia. Para isso, eu e você temos que nos apresentar para Deus em todo o tempo. A gente não pode fugir da batalha, pastor. Imagine se ele também temesse, fugisse da batalha, estava perdido. E Davi se apresentou: não, deixa que eu vou lutar contra esse gigante, esse homem, esse circunciso filisteu. Ele não tem aliança, eu tenho aliança, pastor. Só que os seus irmãos tentaram demover ele da ideia de ficar ali. Saul tentou também tirar ele de jogada. Não, mas esse homem é acostumado à guerra, você é um moço ainda, é um menino. Aí Davi falou assim para ele: ó, estava cuidando das ovelhas do meu pai e apareceu um urso, né? E eu, ó, matei aquele urso. Daqui a pouco apareceu também um leão. O leão, ó, já era o leão. Tem batalhas, igreja, que eu e você vamos brigar, vamos lutar e ninguém vai ver. Vai ser só nós e Deus que vai ver. Quantos ursos você tem matado, quantos leões você tem matado também dia a dia após dia. Glória, aleluia. Deus está vendo, pastor, né? Ele está vendo. Como nós matamos esse leão, esse urso? É na oração, é no jejum, é na leitura da palavra, é a gente nos fortalecendo no Senhor, igreja. Aleluia. Davi, ele é escritor da maioria dos salmos, né? Então eu acredito também que no momento dele lá, sozinho, lá com as ovelhas, Davi começava, né, pastor? Entrava na presença e começava a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não importa o lugar, o local onde você esteja, continue e permaneça na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus vai nos moldando, vai nos mudando e vai nos capacitando para vencer guerras, batalhas que a gente ainda não chegou para mim e para você. E quando ele fala para Saul que ele venceu o leão, venceu o urso, aí Saul ele aceita, então tá bom, Davi, então você pode lutar. Mas eu creio que ele por trás, Saul devia estar pensando assim: ele quer ir, né? Ele vai, eu creio que por trás, pensa mesmo, conjecturando. Ele vai, não sei o que vai acontecer. Aí Saul fala assim: deixa eu ajudar Davi. Davi, pega minha armadura. Pega minha armadura, Davi, meu capacete, toma aqui, bota aí, usa. Mas a armadura de Saul eram armas da terra, naturais. Não adianta a gente lutar guerras com armas naturais aqui na face da terra. Não adianta eu e você lutar guerras espirituais com armas naturais. A gente não vence. A gente tem que aprender
né, e conhecer o nosso inimigo. Aquele inimigo ali era uma batalha espiritual, pastor. É verdade. Você lembra aqui quando Golias ele olha para Davi, ele diz a palavra que ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Então aquilo ali virou uma batalha espiritual. E na batalha espiritual não tem nada, nem ninguém maior do que o meu Deus e o teu Deus. Você crê? Você Glória pode? a Deus, aleluia. Golias perdeu a batalha naquele momento. Quando levou para o lado espiritual, ele perdeu. Né? O tamanho dele para Deus ficou desse tamanho, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Aí Davi fala para ele assim, ó. Aí Davi fala para Saúl, né, que vai para a luta, para a guerra, que venceu o leão, venceu o urso. E que Golias ele afrontou o exército do Deus vivo, igreja. Que aquela guerra era espiritual, aquela guerra era de Deus. É Deus que vai na frente da minha batalha, na frente da tua batalha. Aleluia, Jesus. Aí, e uma coisa que me chama muita atenção é no versículo 37, diz assim, ó, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Nós temos que ter convicção, temos que ter fé, entrar na batalha crendo que a vitória já é nossa, a vitória já é minha, a vitória já é tua, Deus já decretou a nossa vitória. Louvado seja Deus. Não, Deus não trabalha na incredulidade. Glória a Deus. Pode ser uma situação difícil para o homem, né? Mas você vai entrar com fé nas guerras, nas batalhas, crendo no nosso Deus, que Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Quando a situação estiver apertada, estiver difícil, ó, Deus está agindo em meu favor, Deus está movendo as águas, Deus está fazendo. Esse gigante que se levanta contra a minha família, contra a tua família, contra alguma área da minha vida e da tua vida, já caiu em nome de Jesus. Lembra lá em Ezequiel 37, onde Deus fala para ele profetizar. Então tem hora que a gente, igreja, você temos que abrir a nossa boca e profetizar a nossa vitória. Temos que abrir a nossa boca e profetizar a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Deus nos deu poder e autoridade, não é isso? Aleluia. Lembra também do profeta Elias, que chegou lá em Morrer e falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus garantiu a palavra que saiu da boca do profeta Elias. Na minha vida e na tua vida não é diferente não. O profeta Elias era um homem igual a nós, sujeito a a mesma coisa que nós. Mas depende da minha e da tua busca, da minha e da tua intimidade com o Senhor, para que o Senhor também venha confirmar a palavra que sai da minha e da tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Saúl vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Saúl: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Deus já te deu as armas espirituais para que a gente vença todas as batalhas da nossa vida. Glória, aleluia. As armas que o homem me dá e te dá, deixa de lado, tira, deixa do lado. As armas para que nós venhamos vencer é a oração, né? Como já foi falado aqui nessa noite. É só uma confirmação do que já é falado aqui sempre, meu pastor. Pastor? É a oração, é a busca, é a renúncia das coisas desse mundo, é a entrega, é a obediência. Deus já te deu as armas para vencer esses gigantes que estavam te afrontando, mas que em nome de Jesus vai cair por terra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aí Davi, versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou por quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses com D pequeno. Foi aí que ele perdeu a guerra, perdeu a batalha. Ali selou, concretizou. No âmbito espiritual, igreja, não tem nada que vença o nosso Deus. Glória a Deus. Sei qual é a tua dificuldade, a tua luta, a tua peleja, a tua necessidade.
mas leva ela para o lado espiritual, leva para o Senhor, leva para Deus. Não tenta lutar com as armas naturais, que às vezes a gente tem as armas naturais e quer usar a arma natural. Não, deixa a arma natural de lá, jogada, coloca no baú e começa a usar as armas que Deus lhe deu, te deu para a gente vencer. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Coitado, né? Não sabia quem era Davi, quem era que estava com Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A nossa guerra a gente não vence com espada, não. A nossa guerra a gente não vai vencer com espada, não, vai vencer com a palavra. Nós vamos vencer essa guerra com a palavra. Usa a palavra em todo o tempo, na hora da tua luta, da tua adversidade, usa a palavra. Essa é uma das armas que Deus tem dado para mim, para você, para a gente vencer. Usa a palavra. Ela tem toda a resposta que eu preciso, que você precisa. Toda a resposta tem aqui na palavra. É que às vezes a gente esquece de ler a palavra, a gente deixa a palavra de lado. E às vezes a gente, deixa de receber, ou demora a receber porque a gente esquece da palavra, de usar a palavra. E ele fala para aquele homem assim, para o filisteu: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há um Deus na tua vida. Toda a terra saberá que há um Deus todo-poderoso que é por mim e por você. Aleluia. Deus às vezes permite essas batalhas para que o nome dele seja glorificado no final, igreja. É para que o nome dele seja glorificado. Não é para a gente se gloriar, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E que nós possamos fazer conforme Davi, falar com fé. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Seja determinado diante do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te dará nas minhas mãos. Aleluia. Esse inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. Não deixa a dúvida tomar conta do seu coração. Continua firme, olhando para o alvo, olhando para Jesus. Ele está nessa guerra, ele está nessa peleja, ele está nessa batalha. Eu vou vencer. Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Eu já tenho certeza da minha vitória. Você já tem certeza da tua vitória? Não é hora, não é tempo da gente recuar, não. É hora da gente avançar assim como Davi. Ele correu a se encontrar com o filisteu. Ele apressou-se e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Talvez você pense assim, mas eu sou pequeno em frente a essa dificuldade. Mas se você estiver olhando com os teus olhos naturais, você vai pensar dessa forma. Mas se você começar a pensar com os teus olhos espirituais, tem um Deus grandão na frente da minha guerra. Tem um Deus que não se pode medir tamanho, poder, na frente da minha guerra e da tua guerra. Nós somos valentes, nós não somos covardes, nós vamos lutar, nós vamos vencer em nome de Jesus. E Davi meteu a mão na alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Aí, vamos para a gente finalizar.
não usou espada, usou apenas uma pedra. E a gente entende que aquele gigante estava de capacete, couraça, todo aparelhado, né? Mas Deus, ele deu a direção daquela pedra, igreja. Ele Davi, rodou aquela funda e lançou. Mas quem deu a direção da vitória foi Deus. Na minha vida, na tua vida não é diferente. Quem me dá a direção da minha e da tua vitória é o Senhor. Seja valente diante da presença do Senhor. Seja valente contra esse inimigo, contra esse gigante. Deus vai me dar e vai te dar estratégia para vencer. Não tema, diz a palavra, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Aleluia. Isaías 64:4 também fala que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Deus está trabalhando em meu favor. Aleluia. A nossa vitória vai chegar em nome de Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus me escolheu, te escolheu para vencer. Mas tem hora que Ele quer nos usar nessas batalhas, dessa forma como Ele usou Davi. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem situações que às vezes vêm na nossa vida que é tão difícil que as pessoas acham assim, não tem jeito mais não, para a família, para o filho, para a esposa. Alguém está na droga, no vício, e as pessoas olham com os olhos não tem mais jeito não. Aleluia. Mas Deus está me dando e te dando estratégia nessa noite para a gente vencer. Aleluia. Para a gente vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O gigante já caiu por terra nessa noite. Igreja, é pela fé. As coisas de Deus são pela fé. O gigante já caiu por terra nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aquele gigante que me afrontava e que te afrontava, vai cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente tem que acabar com toda oportunidade desse gigante se levantar e vir novamente contra nós. Ele já caiu. Mas Davi foi lá e pegou a sua espada, a espada do gigante, tirou ela da bainha, matou, né? E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Temos que acabar com toda a oportunidade do gigante se levantar de novo contra a minha vida e contra a tua vida. Pega a tua espada, Deus. Você tem uma espada poderosa na sua mão. Você tem uma espada poderosa que é a palavra do Senhor. Pega essa espada, corta a cabeça desse gigante que te afrontava. Ele não vai voltar mais não, creia em nome de Jesus. Ele não vai voltar mais a te atormentar. Ele não vai voltar mais a te afrontar. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém, Jesus, glória a Deus. Hoje chegou a noite da minha, chegou a noite da sua vitória. Aleluia. Foi muito falado aqui no início, hoje é noite de resposta. Eu queria que Deus fosse resposta para a minha vida aqui nesse lugar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Fica firme no Senhor. Continua buscando a presença do Senhor. Continua se entregando ao Senhor. Glória, aleluia. Continua lendo a palavra do Senhor. Continua jejuando. Continua orando. Se você gosta de subir montes, suba ao monte também. Se consagre ao Senhor. Venha nas consagrações. Quem dera pudesse estar aqui nas consagrações, porque a gente vê que verdadeiramente aqui está a presença do Senhor, igreja. A gente vê Deus na vida desse ministério, desse homem de Deus, dessas mulheres de Deus aqui nesse lugar. Então não perca essa oportunidade de estar nos cultos, nas consagrações, que Deus ele vai nos fortalecendo a cada dia, à medida que a gente vai se santificando, a gente vai se aproximando cada vez mais do Senhor. E quando a gente se aproxima dele, ele se aproxima ainda mais de mim, de você. Vai nos fortalecendo, ele vai nos renovando, e o nome do Senhor é sempre glorificado na minha e na tua vida. Amém? Igreja, que Deus colocou nessa noite no meu coração para trazer para a igreja, e que o Espírito Santo possa falar melhor ainda no coração de cada um de nós. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.